Receber as pessoas que nos visitam, né? O reverendo Anselmo sempre é bem-vindo, né, no nosso meio. Também o nosso irmão Ricardo Rentz, ontem ele estava em Addis Abeba, né, estava lá na África, saiu meia-noite e vai chegar aqui, se Deus quiser, às 8 horas da noite. Então, nosso irmão Ricardo Rentz, diácono, viajou a noite inteira, né, está viajando para chegar aqui na América, e o Senhor conceda a graça, né, que ele volte com a mesma alegria que partiu, né, e para a alegria de toda a família. E nós nos alegramos também com o pai da Jéssica, o senhor Manassés, que está aqui presente conosco. Fique em pé, senhor Manassés, para que a igreja, os irmãos podem observar lá, né? É o pai da nossa irmã Jéssica, muito obrigado. E o senhor Manassés, eu quero dizer para você que o nome Manassés, eu sempre falo para a minha esposa, se eu pudesse um dia, para mim já não dá mais, mas ter um filho, eu colocaria o nome de Manassés. Acho lindo esse nome. O irmão está de parabéns, seja muito bem-vindo. Tem os netos, mas aí já não depende. Mas é um nome muito bonito, né? O outro nome que eu gosto muito também é Asaf, né? São dois nomes assim lindos, né? Mas é isso. É um privilégio ter o irmão aqui. O irmão acompanha a igreja por internet, né? A gente fica feliz de saber que ele também nos acompanha, e a Jéssica é uma bênção no nosso meio. Meus irmãos, o texto que eu vou ler nessa manhã, ele está registrado em Romanos, no capítulo 13, a partir do verso 11 até o verso 14. É o texto de Romanos, capítulo 13, de 11 a 14. E a palavra de Deus diz assim: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto conhecidíssimo da palavra de Deus, pelo que pôde, através do texto, acontecer num passado, a respeito de um homem muito rude, um homem promíscuo, um homem que o pai, quando novo, dava prostitutas para ele. Ele era um homem terrível, um homem de coração duro, porém a sua mãe, chamada Mônica, intercedia constantemente por ele. Também o bispo de Milão, Ambrósio, se colocava de joelhos orando pela conversão deste homem, duríssimo na maneira dele ser. Um dia, caminhando por uma praça em Hipona, na região, as crianças estavam brincando, tipo ping-pong, mas eles falavam toleleg. Na língua da Argélia, toleleg é toma e lê, pega e lê. Esse homem sentiu que um intruso invadiu o coração dele, como que a mesma experiência que teve o apóstolo Paulo, quando um intruso da luz acendeu ao redor e o apóstolo Paulo caiu no chão. E esse homem rude, ouvindo as palavras toleleg, toleleg, ele para de repente, olha para um banco à frente e ele vê na praça um Novo Testamento. E quando ele olha aquele texto do Novo Testamento, ele pega e vai abrir o Novo Testamento em qualquer página. Mas ele sentia que alguma coisa falava na mente dele: toma e lê, toma e lê. E ele leu essa passagem que eu acabei de ler para os irmãos. E diz assim: E digo isso a vós outros no tocante ao tempo. A única palavra que aparece, a palavra tempo, na maneira com que aparece essa palavra no texto original, é aqui nesse versículo. A palavra tempo ela nos dá a ideia de kairos,
nos dá ideia de tempo também relacionado com a eternidade, mas a palavra tempo aqui, tempo é a palavra semera, que dá a ideia de discernimento. É tempo de discernimento, é tempo de abrir os olhos, é tempo de manifestar a própria visão. E ele fala assim, então, e digo-vos isso a vós outros que conheceis o tempo, ou seja, tempo de discernimento, já é hora de despertar do sono. E esse homem falou, Deus fala no meu coração nessa hora. E ele fala, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Ou as obras das trevas nós também conhecemos como as obras da carne, prostituição, impureza, etc. E revistamo-nos das armas da luz, do fruto do Espírito no nosso coração. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, que dá ideia de indecência, de falta de pudor, e dissoluções que dissolve o próprio caráter. Não em contendas, em ciúmes, que envolve agora a questão da cobiça, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada vos exponhais para a carne. Não dê energia, não gaste a sua energia com as coisas carnais, no tocante à sua concupiscência, no tocante à sua volúpia, no que consta os seus próprios desejos. Aqui em Nova York, há um tempo atrás, já uns anos atrás, uma grande companhia de editores e empresários resolveram fazer uma chamada para novos autores. E eles queriam que esses novos autores fizessem críticas a respeito de alguma palavra, algum livro do passado. Eles pensaram em Shakespeare, eles pensaram em Newton, pensaram em outros grandes escritores, que houvesse uma crítica no trabalho deles, mas eles escolheram a confissão desse homem que eu acabei de falar, esse homem rude. Esse homem rude é Santo Agostinho, que depois ele torna-se o bispo de Hipona, na Argélia. A Argélia está entre Líbia e Marrocos, mas naquele tempo era domínio do Império Romano. E aí um jovem escritor que ganhou a concorrência para ser um crítico, e ele foi fazer uma crítica em cima da obra do Santo Agostinho. E ele então apontou de maneira sharp, de maneira precisa, a respeito das palavras de Agostinho, que escreveu as Confissões de Agostinho, já quando maduro. E dos erros do pecado de Agostinho, ele tinha muita culpa, muita vergonha, não é? E ele então relembra nessas Confissões de Santo Agostinho um dos seus pecados mais terríveis na ideia do próprio Agostinho, que foi um dia em que ele roubou peras. O crítico fala, mas Agostinho, e as prostituições, e as orgias, e a sua vida irregular de impureza, de impudicícia, e a sua vida errônea, aonde que está colocada aqui no texto que você expõe? De tantos pecados, você vai dizer que o seu maior pecado era o pecado de comer peras, de roubar peras? Mas aí mais à frente nós vemos na sequência o registro que Agostinho está pleno de remorsos, de lembranças, de tristezas, e ele fala, não era simplesmente o ato de roubar peras que me dói no meu coração. O que me dói no coração é a consciência de que eu fazia aquilo de maneira demoníaca. Ele vai mais à frente dizer dos pecados sexuais, das químicas, das biologias, dos problemas que muitas vezes levam a pessoa a exercer tais atos nessa direção. E Agostinho fala assim, mas ainda que a pessoa roube um pão porque está com fome, ou faça algum delito para salvar a sua vida. Tudo isso eu sei que é errado.
Eu confesso que os meus pecados não são para ser deliberados, mas o grande problema das peras é porque eu nunca gostei de pera. Eu roubei aquelas peras simplesmente num ato de vandalismo, num ato de cobiça, num ato para fazer mal à pessoa que estava próxima a mim. Eu estava tendo prazer de ver a dor do outro, fazer sofrer o coração do outro. O mais egoísta de todos os crimes que nós sabemos dentro desse 10º mandamento é a questão da cobiça, que é o vandalismo. O risco, que eu falei domingo passado, numa palavra aqui, o risco num carro novo, o que a pessoa ganha? A pessoa acabou de comprar um carro novo, vem um outro e passa um prego enferrujado e deixa aquele carro estragado. O que ele ganhou com isso? A pessoa que sofreu com o dano, o que ele ganhou com isso? Quando no vandalismo a pessoa faz esses riscos absurdos nas placas de trânsito ou numa parede branca, escreve absurdos, quem é que ganha com isso? É isso que exatamente o que Agostinho está escandalizado com esse lado demoníaco na vida dele mesmo. O espelho lateral retrovisor quebrado por um que usa moto lá no Brasil, a gente vê muito isso. Eles quebram o retrovisor e falam, se você não usa o retrovisor, para que você quer o retrovisor? E passa com o pé, isso é vandalismo. Isso não ajuda ninguém a ir para lugar nenhum. A pedrada no vidro da janela de uma casa, quem ganha com isso? Eu lembro da minha vizinha, ali em Kearney, que os meninos passaram e jogaram ovos podres na casa dela. Quem ganha com isso? Qual que é a vantagem que a pessoa leva fazendo aquilo que é errado? E o policial em Kearney falou assim, isso tudo é pior do que você imagina. Eu lembro uma ocasião, os vândalos desceram ali de Norte Arlington, caminhando as ruas, descendo por Kearney, Harrison, até aqui Newark, abrindo portas de carro para que os alarmes disparassem. E alguns roubavam moedas. Mas qual que é a vantagem disso? É isso que entristece o coração de Agostinho nas suas memórias. Na visão de Agostinho, o que está em jogo aqui é algo demoníaco, é mal, é uma maledicência, é algo horrível. Eu li também, meus irmãos, lá a respeito do Holocausto, em Treblinka, na Polônia, onde eles amarravam as pernas das mulheres grávidas na hora da luz. E as mulheres morriam, e a criança morria. E era uma verdadeira máquina de guerra, fazendo com que em Treblinka matava-se 8.000 pessoas num dia. Era um trabalho enorme. E quem ganha com esse vandalismo, com essa maldade, com essa institucionalidade do erro? Como pode um ser humano fazer isso? O que vai no coração de uma pessoa na realização de tanta maldade? Em teologia nós chamamos de corações em trevas. O homem na negritude da vida, do seu próprio erro, ou do seu próprio pecado. Lutero trabalha com 3 palavras distintas primeiro vem a palavra, depois a carne e depois o ato demoníaco que está no coração de todo homem. A carne, quando trata não só às vezes da própria raça, mas trata do corpo, mas trata principalmente da luta contra a carne e contra o espírito. O espírito contra a carne. O que atrapalha na nossa santificação, a guerra contra o homem e o Espírito de Deus, é a própria carnalidade, quando o homem ele quer satisfazer as obras da carne e não satisfaz a vontade de Deus. Aí a história nas pregações vem para Cristo, que todos os seus problemas estão resolvidos. Não estão resolvidos. Vem para Jesus, resolve-se tudo. Não resolve-se tudo. Eu tive uma ocasião lá em Campinas, uma médica
que ela entendeu a mensagem, se converteu, mas um dia ela falou assim: pastor, é impossível ser crente. E eu falei: mas minha irmã, por que é impossível? Ela falou: porque eu sou pecadora. Eu falei: nós todos somos pecadores. Ela falou assim: mas eu não aguento a minha consciência. Ela preferia o pecado, preferia a traição do marido. Ela não abria mão do pecado dela. E aí, vem para Jesus. Ela veio, mas não aguentou, ela não suportou. Não é tão simples assim, como às vezes nós pensamos que é. Sem Cristo, você tem uma paz relativa. Sei às vezes que a nossa mente, não categorizada pela nossa espiritualidade, permite que façamos às vezes coisas erradas, mas a Bíblia chama isso de dureza de coração, coração em trevas, luta contra a carne e luta contra o espírito. Em Cristo, a pessoa tem que achar uma nova consciência, um novo momento, uma nova vida, uma nova razão de ser, não abrindo mão das coisas indecentes, abrindo mão das coisas indecentes e passando a abrir mão das coisas decentes. Em Cristo, eu vou encher a minha vida de uma nova consciência, de uma nova visão. Agora em Cristo eu sou uma nova raça, eu sou um povo eleito, eu sou de propriedade real, de propriedade exclusiva de Deus. Sem a ética cristã, a vida cristã fica totalmente complicada. O poder da carne agora fica subordinada à vida espiritual. O velho homem que quer nos alienar das realidades divinas, agora ele é colocado ao lado, mas a guerra continua. Paulo diz em Romanos 8, de 4 a 8, quem está na carne não pode agradar a carne. O texto que nós lemos de Paulo em Romanos, ele está dizendo: não gaste energia com as coisas carnais, difíceis, oriundas do próprio pecado. Deus não se agrada daquele que tem prazer na carne. E nós devemos fazer um seguro contra nós mesmos na questão ao pecado. E aí as pessoas, às vezes, querendo camuflar o seu pecado, ela faz um autoflagelo. Ela faz o autoflagelo e ela coloca o seu corpo numa situação delicada. Às vezes o celibato, às vezes a clausura, às vezes o enjaulamento, às vezes então a luta para que no sofrimento não se dê prazer ao corpo. Mas o que Deus quer da nossa vida é uma vida pautada no que simplesmente Ele tem para você e para mim, no que tange a uma vida cristã que agrade ao nosso Deus. No maniqueísmo, tem na filosofia dizendo assim: a matéria é má, mas o espírito é bom. Mas quando eu leio a Bíblia, eu falo que Deus, quando fez todas as coisas e viu que isso era bom. A matéria é boa, o espírito é bom, mas o pecado de Adão no homem é mau, é maledicente, é horrível para a própria pessoa. E a carne não é tão má porque a palavra fala também que nós cremos na ressurreição do corpo. Mas em Gálatas nós temos as obras da carne que são conhecidas, como eu já falei aqui outrora, mas o que Deus quer de nós é uma visão holística daquilo que nós devemos ser. Nós temos pecados físicos como bebedices, glotonarias, prostituições, pecados registrados na própria palavra de Deus. Mas nós temos, como eu falei anteriormente, no vandalismo, nós temos inveja. Eu me entristeço com o outro que está bem e eu estou mal. Quando eu vejo que o outro conseguiu a sua casa, o seu carro, a sua poupança, os seus recursos, e eu não consegui. E no vandalismo do meu coração, eu quero que o outro se exploda. Eu quero que o outro vá mal. Mas o apóstolo Paulo fala também: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu devo me alegrar. O texto que eu falei semana passada, em Romanos, no capítulo 8, de 1 a 18, mostra que Deus trabalha no meu coração, no seu coração individualmente. Ele te prepara.
Agora há pouco na outra igreja eu estava dizendo que o telescópio James Webb, ele já catalogou 60 milhões de galáxias. Aí, meus irmãos, vocês podem imaginar uma coisa dessa, que a galáxia mais próxima a nós está a 2,5 milhões de anos-luz. Se você pegar a maior velocidade que nós conhecemos, que é a velocidade da luz, e foi em 2.500, você vai chegar lá, daqui a 2 milhões e 500 mil anos. Mas acontece que eles falam que ainda nós temos, sem catalogar, mais de 1 trilhão de galáxias. Essas galáxias todas têm buraco negro, têm planetas, têm estrelas, têm coisas conhecidas e coisas desconhecidas. E o que eu gosto de ver na questão desses telescópios é que ele roda dia e noite o universo, tentando ver, eles têm um dispositivo, se tem algum gás metano, se tem alguma ideia de vida em algum planeta, e eles não encontram nada, nada, nada. E Isaías 45 fala que Deus conta todos os seus números de estrela, faz com que elas saiam e são contadas, e nenhuma delas se perde. E ele chama todas pelo nome. Isaías 45, depois vocês leem em casa. E se Deus conhece a todas as estrelas, esses planetas, esses buracos negros, imagina como é que Deus te conhece. O salmista fala que ele sabe quando você se assenta, quando você se levanta. Ele sabe aquilo que você pensa. De longe ele penetra o seu pensamento. A palavra não chegou à boca e ele já sabe toda. Eu estou dizendo isso por quê? Porque aqui no Romanos 8 fala que Deus trabalha com você. Você é especial para Deus. Deus te prepara da maneira com que você é para a eternidade. E Ele cuida cada segundo da sua existência. Cada respiração, inclusive uma dica, né? Você tem que respirar pelo menos 17 vezes profundamente no dia. Aproveita e respira. Porque isso é bom para você, mas Deus trabalha com você. E Ele trabalha nas suas células, nos seus ossos. E Ele conhece você na sua totalidade. Às vezes nós somos atacados justamente pela injustiça de alguém, e isso então está no top dos 10 pecados. E aí a questão é, por que a pessoa às vezes você não fez nada? Por que a pessoa não gosta de você? Os filósofos dizem é que você comunica mais quando você não fala do que quando você fala. As pessoas sabem de quem que você gosta e de quem você não gosta sem você falar nada. Mas no seu coração tem que ser pelo Espírito de Cristo produzido amor suficiente para você manifestar a graça do seu amor na vida daquelas pessoas que estão próximas a você. Não precisa falar. Você precisa amar a pessoa próxima a você no amor do Senhor Jesus Cristo. A ideia, meus irmãos, desse texto que Agostinho se converteu é que Deus tenha prazer em você, que o Espírito Santo tenha prazer em você e que você possa gerar no seu coração o fruto do Espírito, principalmente quando fala a respeito dessas palavras. Deixemo-nos, pois, as obras das trevas, Gálatas 5,19, e revistamos das obras da luz, que é o fruto do Espírito: amor, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Essa é a bandeira do coração que cada um de nós deve ter na nossa vida. Então, se você quiser agradar a Deus, lute contra o pecado, lute contra o erro, e aí você vai poder agradar a Deus. Lembra que você pode no seu coração produzir o fruto do Espírito, e a base do fruto do Espírito é o amor. E você não precisa dizer para ninguém que você ama. Você não precisa dizer para ninguém que você não ama. Porque você sabe, né? Eu amei hoje o irmão Manassés. Já pelo nome dele eu já estava amando o irmão Manassés. Só pelo nome.
Imaginando a Jéssica, eu imagino ele também, como deve ser bom. Uma árvore boa não pode produzir fruto ruim, não é, seu Manassés? De uma árvore boa sai fruto bom. E é assim que nós devemos ser na nossa vida, na nossa existência, produzindo em nós o fruto do Espírito. Nós vamos agora, meus irmãos, eu podia chamar a Priscila, nós vamos cantar o hino 336, que fala dessa transformação necessária na vida de cada um de nós, na consciência que nós somos falhos e pecadores. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, me livrou, o seu imenso amor me transformou, como transformou Agostinho, que eu acabei de falar, e como te transformou e me transformou também. Foi seu poder, foi seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, eu quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir da salvação. Eu pensei que a Priscila já estivesse ali. Então, Sônia, toca para nós. Vamos aguardar um pouquinho mais a nossa irmã Priscila e nós vamos cantar esse hino. Enquanto a Priscila desloca, vamos nos colocar de pé, já para facilitar o nosso cântico desse último hino que nós estaremos cantando aqui nessa manhã.